Fechou. E aí, tudo certo? Tudo certinho. E contigo? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Jéssica. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, faço parte da equipe do Persano também. E a Jéssica me convidou aí hoje para poder estar dando uma aula para vocês, passando um pouco do meu conhecimento. E aí, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e vou estar passando algumas coisas aí. Aí eu queria... Tá todo mundo me ouvindo aí? Eu queria saber se tá todo mundo me ouvindo. Fala. Eu tô ouvindo, Romão. Gurias, vocês estão ouvindo? Show, Sim. show. Dá pra Tá escutar bom o normal. áudio? Se não Tá. tiver... Tá bem bom, tá bem bom. Não tava. Show de bola. Show de bola. Compartilhar minha tela aqui. Eu não tô. Ô, Romão. Oi. O camarada aí que tá com o nome de Amanda, que tá parecendo um homem aí. Foi tu Tô que vendo, eu chamou? acabei de ver agora. Não, foi eu não. Então Ele tá... tu, Ah, por beleza, favor, eu vou... remove daí pra mim, por favor. Ah, Alô? ainda tá com Tá com o nome de a Amanda, câmera né? aberta ainda. Pois é, acho que ele esqueceu. Já. Fechou. Estão vendo minha tela aí certinho, Jéssica? Dá para ver? Sim, tá dando pra ver. Beleza, show de bola. Vamos lá. O nosso operacional, ele consiste muito em a gente... eu creio que tem uma galera que chegou agora, né, Jéssica? Tá no grupo 4 Tem, ali. Uma galera novata aí. No grupo 3 e no grupo 4, eu creio. Que é legal saber sobre isso, a questão que estão pegando mais agora a questão da escolha do gráfico, né? Então, eu vou passar um pouco aqui primeiro sobre a escolha do gráfico, e isso é muito importante para a gente efetuar uma boa operação no nosso dia, no nosso trade. Se a gente não escolhe um gráfico bom, um gráfico que esteja formando topos e fundos, que está seguindo as nossas regras direitinho, a gente acaba que ir tomando loss automaticamente, né? Porque como uma das regras que fala que a gente precisa de um gráfico que esteja formando topos e fundos bons e com bastante pavio, se a gente pega um gráfico que não está dessa forma, vai dar ruim. Vai dar ruim, porque se não está deixando pavio, não tem como a vela retrair, entende? Então, se está deixando pavio, esse é o gráfico que a gente quer. Então, agora há pouco eu estava olhando esse MZD-USD, só que ele está deixando um pouco de pavio aqui na frente. Ele deu uma subida aqui, ó. Primeira coisa, a primeira regra para a gente escolher o nosso gráfico, ele tem que estar formando topos e fundos. Beleza? Então, o nosso topos e fundos, ele tem que estar com um desenho bem desenhado aqui no caso aqui. Aqui tem um topo,
aqui tem um fundo, tem um topo. Tem um topo aqui, tem um topo aqui na frente, tem um fundo. Então quanto mais bonito for o nosso desenho, do nosso topos e fundos, melhor vai ser para a gente. Entendeu? Porque vai ser mais fácil da gente encontrar para o back e para a gente poder sair em boas operações aí. A nossa segunda regra. Só um minutinho, Jéssica. Tá bom. Vou pegar um negócio aqui. Eu gosto de anotar as coisas, eu deixo tudo bem anotadinho, bem detalhado, sabe? Eu gosto de passar assim também. Esse barulho aqui. Esse barulho que fica. Show. A gente falou sobre plataformas de fundos. Espera aí. Voltei. Nossa primeira regra, como eu já tinha falado, está formando topos e fundos. Um topos e fundos tem que ter um topos e fundos legais, assim, ó, vai lá em cima, voltou, mas não ele não tem que ir lá em cima para deixar um topo só uma vela, entendeu? Começa a vela grande aqui, ó. Ele foi lá, fez um topo e depois foi lá embaixo, fez um fundo com as velas de pavio, sabe? Como as velas que está deixando bastante pavio. Então, que a gente tem que escolher esse gráfico para a gente poder efetuar uma boa operação. Outra coisa, não pode estar muito tendencioso. Nesse caso aqui, ó, NZD, no NZD-USD. Quando a gente pega um gráfico que ele está assim, ó, dá para ver aí na tela? Dá. Ó, ele está subindo aqui, ele desce um pouquinho, só que ele não está formando topo e fundo legal como está aqui na frente. Dá para ver a diferença, ó? Dá para ver a diferença do topo, do fundo, do topo, do topo. Então aqui ele só sobe, ó. Ele só sobe, ele não forma um topos e fundos legais. E o importante para a gente é que esteja formando esse topos e fundos bons. Beleza? Não pode estar muito tendencioso. Vamos escolher outro gráfico aqui que não esteja então, se formando esse topos e fundos para mostrar um exemplo para vocês. Ó, NZD-USD. O que aconteceu com o NZD-USD? Que a gente estava vendo que ele estava formando um topo e fundo aqui, só que aqui na frente ele já começou a descer bastante, ó. Ele começou a descer bastante, então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando ele está descendo bastante, ele fica ruim demais para a gente. O EuroJPY também, ó, ele está com bastante pavio aqui, está subindo, está formando topos e fundos. Essas velonas aqui tem que ter muito cuidado com elas também. Se a gente pegar um gráfico que tem muitas velas grandes desse jeito, vela de força, a gente pode pegar muito rompimento no gráfico. Vamos ver outro gráfico aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar aí, tá? Gurias, aproveitem a oportunidade aí para tirar as dúvidas de vocês com o Romão. As meninas que estavam com bastante dúvida no grupo 2, eu acho que era hoje, né? Aproveitem a oportunidade aí, gurias. Pode tirar. Pode perguntar aí. Aproveitar agora.
A gente é do... GBP-USD, ó. O que que acontece? O que que acontece com o GBP-USD? Deixa eu só mutar aqui. Quem não tá falando, porque tá muito barulho aí. Fechou. Beleza. Ó, o que que acontece com o GBP-USD? O GBP-USD, ele tá deixando bastante pavio, no caso, né? E aqui eu já vou passar para a nossa próxima regra, que está acontecendo, no caso, nesse gráfico GBP-USD, que é os candles não pode ter muito candles grandes e candles de força. Então, esses candles grandes aqui, ó, dá para ver aí, ó, esses candles grandes aqui, ó, a gente não pode escolher um gráfico que esteja predominando esses candles grandes e candles de força. Candle de força, para quem não sabe, é vela que não tem pavio de mínima. Beleza? O pavio de mínima da nossa vela verde é embaixo e o pavio de máxima é em cima. O pavio da vela vermelha de mínima é em cima e o de máxima é embaixo. Então, essas velas grandes aqui, ó, de força, vela grande, a gente tem que tomar muito cuidado nos gráficos, porque elas rompem muito. Automaticamente, se a gente fizer o nosso traçamento em um gráfico que tem muitas velas grandes assim e muitas velas de força, a gente pode pegar rompimento ali um atrás do outro. Então, tomar muito cuidado com isso. Se estiver em tendência, tendencioso, como eu falei antes, ele tem que estar formando topos e fundos. Vocês veem aqui, ó, no NZD-USD, que ele estava formando topos e fundos ali atrás, aí chegou aqui, ele fez esse topo e começou a descer, só descer só. Porém, se ele estiver descendo aqui e ele começar a fazer topos e fundos, como ele está começando a fazer aqui agora, não tem problema não. Contanto que ele esteja formando topos e fundos. Se tiver em tendência de alta, tendência de baixa, entenderam? Então, ele pode estar tanto lateralizado, formando topos e fundos, como pode estar também em tendência de baixa ou tendência de alta. Porém, tem que estar formando topos e fundos. Beleza? Todo mundo está entendendo aí? Tranquilo? Show, show, Romão. Gurias, alguma dúvida em relação à escolha? Tinha uma menina que estava com dificuldade ainda. Deu para entender bem a questão da escolha das paridades, meninas? Falem, gurias, aproveitem aí, falem no Podem chat falar, aí. meninas. Eu sei que tem gente com dúvida aí, então bora lá. É. Eu sou muito tímida, né? Preciso ficar acanhada, não. Não entendi. A Sara falou aqui, tem uma dificuldade ainda para achar um gráfico bom para operar. Sempre quebrado, abro as paridades, fico observando uma cota até achar um. Nem todo dia vai ter gráfico bom para operar. É aquele negócio, a gente abriu o gráfico para operar, cara, não tem gráfico bom, a gente deixa andar, entendeu? Não precisa... mas depende muito também o tempo que você tem para poder abrir o gráfico, né? No caso, você que trabalha, você sai, um exemplo, 8 horas de manhã de casa para ir trabalhar, aí você vai ter que levantar cedo para poder ter tempo para abrir os gráficos, analisar. Pô, levantei 5 horas da manhã e não tem gráfico bom. Espera um pouco até as 6 horas abre de novo, ou então fica até ali na frente mesmo, estudando, sabe? E esperando o momento certo, esperando um gráfico bom, até achar um gráfico bom. Porque, cara, a escolha do gráfico é muito importante. É muito importante mesmo. Se a gente não escolhe um gráfico bom, a gente vai tomar loss. Entendeu? É loss em cima de loss. Tem muita gente que fala assim, cara, eu tô com muito problema na movimentação de vela. Uma das maiores dúvidas da galera que é aluno, eles perguntam muito, cara, como que é o movimento de vela certo? Como que a gente pega um verdadeiro movimento de vela bom, volátil, para a gente pegar uma operação?
E o que acontece? Quando a gente escolhe um gráfico ruim, automaticamente, cara, o gráfico ele não vai aparecer uma entrada boa, uma vela volátil. Porque a gente escolheu um gráfico ruim, sem pavio, sem estar formando topos e fundos, porque o quanto melhor o gráfico você escolhe, melhor vai ser a sua entrada, entendeu? Por isso que a gente precisa pegar um gráfico bom, um gráfico top que seja formando topos e fundos legais, esteja bastante pavio. Romão, mas como que é um gráfico que tem bastante pavio? Que está predominando pavio. Ó, no caso o NZD-USD, ele tem bastante paviozinho mesmo. Ele tem mais pavio de máxima e de mínima, tanto faz, do que velas de força. Entendeu? Se você for procurar uma vela de força nesse pedacinho aqui do gráfico, ó, vai ser difícil você achar. Entendeu? Porque é um gráfico que ele está cheio de pavio. Então, quanto mais pavio tiver, melhor para a gente. Outra coisa, a galera também fica em dúvidas com relação ao tamanho do pavio. Não importa, sabe? Olha o tamanho desses pavio do NZD-USD, tira a base por aqui, pelo tamanho desses pavis. Se for um paviozinho muito pequeno, se o gráfico ele tá com os paviozinhos bem pequenininho em todo o gráfico, daí o gráfico não tá bom. É um gráfico ruim. Daí a gente tem que pegar um gráfico pelo menos aqui nessa base aqui do NZD-USD, ó, com bastante paviozinho aqui na frente. Deixa eu ver aqui o Euro GBP. Olha aqui esses paviozinhos aqui, ó. Sabe? Tem que ter bastante pavio, porque senão já era. Deixa eu ver outra pergunta aqui. A Sara perguntou aí, ô Romão. Quando sua amigo está Ah, respeitando topos e fundos, tá ok? E a macro não, pode operar? Se a micro estiver respeitando topos e fundos, ela quer saber. Pode ou não? Tem que ser a macro só. então, eu acho que eu não entendi muito bem essa pergunta dela. Ela quis perguntar sobre se tiver lateralizado, no caso? Isso, se tiver, por exemplo, se a micro tendência, se só numa micro tendência estiver formando topos e fundos e na macro não, tu escolhe essa Entendi, paridade ou não? entendi. Não, eu escolhi essa paridade só. Primeiro eu vou fazer a marcação, né? Eu vou fazer a marcação, eu vou analisar o histórico de zona. Se o histórico de zona estiver muito bom, aí eu opero. É, Entendeu? O movimento de vela bom também. até a questão, a Vanessa perguntou agora, ó, é importante ter bastante histórico de zona, digo em relação à escolha do gráfico. Quando vai escolher o gráfico, isso é importante ter histórico de zona. Então, eu pessoalmente, eu levo o histórico de zona e a movimentação de vela como um dos gatilhos mais importantes da operacional. Então, cara, se não tem histórico de zona, não tem sentido da gente entrar em uma operação, porque a gente analisa o gráfico ali atrás e vai operar ali na frente conforme o que o gráfico fez ali atrás. Então, se não tem histórico de zona ali atrás, não tem sentido da gente entrar ali na frente, né? Claro que a macro tendência ela influi muito e é muito importante a gente seguir todas as regras certinho, só que as mais importantes que levam em consideração histórico de zona e movimentação de vela. Sim. Tu pode explicar um pouquinho sobre micro e macro? Ela não entendeu muito bem, a Derlane. Beleza, vamos lá. Vou apagar aqui essas linhas do BPUSD. Vamos lá. O que isso caracteriza a nossa macro? Nossa macro é o seguinte, quando a gente fala macro, a gente já pensa em coisa grande, né? Tipo extensa. Então, o que é a nossa macro? A nossa macro é o que o gráfico vem fazendo lá de longe até o nosso preço atual ali. Até aqui onde eu estou com o mouse, ó, dia 4, dia 17, às 4 da manhã. Tem um topozão lá em cima. A gente vê que daí até aqui o nosso preço atual, ele está descendo bastante, entendeu? Se a gente for mais para trás aqui, ó, a gente vê que ele está só descendo. Ó, daqui ele só desce. Essa é a nossa macro. Ah, mas deixa eu só voltar aqui de novo aqui. Pronto.
Essa é a nossa macro, entendeu? Então, Romão, mas o gráfico está descendo bastante e chega aqui na frente, ele dá uma subidinha aqui e depois desce. Mas essa é a nossa micro, entendeu? A nossa macro, ela predomina aqui. Ela está mais descendo do que subindo. Então, o que acontece? A nossa macro é esse nosso gráfico do topo, em cima aqui, até o nosso preço atual. Essa é a nossa macro de baixa. Aqui na frente, o que acontece? Você vê que ele está descendo bastante, uma macro de baixa, e quando ele chega aqui, ó, ele chega aqui embaixo. Vou montar aqui de novo. Aí. Ele chega aqui embaixo, ele dá uma subida aqui em cima, ó. Entendeu? Ele faz uma correção aqui. Essa é a nossa micro, entendeu? Essa é a nossa micro. A nossa macro é essa aqui, ó. A nossa macro, ela tá só descendo. Ela só desce. A nossa micro, ela vem descendo aqui a macro, ela vem aqui, ela faz um fundo e vai lá em cima, faz um topo, depois ela desce de volta. Essa é a nossa micro. Deu para entender? Deu, acho que deu. Deu, ela falou que Show sim. de Aham. bola. Beleza. Pode explicar um pouco? Esse aqui eu já vi. Fechou, então. Vamos lá. Eu vou escolher um gráfico aqui, conforme as regras que a gente viu, que a gente estudou aqui, para a gente fazer uma marcação. Beleza? NZD-USD, ele não está tão legal para marcar já. Se a gente for marcar aqui na Jéssica? frente... Oi? Romão, boa tarde. Me tira Boa só uma tarde. dúvida. Às vezes o gráfico ele tá formando, ele tá com bastante pavio, Uhum. mas chega um momento que as velas começam a explodir. Esse seria o momento da gente trocar a paridade ou só ter mais cautela de operar naquele par? Mas explodir como assim? As velas começam a ficar grandes? Você diz? Isso, começa a ficar a vela grande. Isso. O que acontece? Meu Deus. Deixa eu só montar aqui, peraí. Era a Beatriz que estava falando? Era. Beleza, vou deixar ela desmutada. Não, deixa. Ô, Beatriz, o que acontece aqui? Quando a gente marca um gráfico, no caso a gente escolheu um gráfico bom de topos e fundos, ali tá deixando bastante pavio, e show de bola, a gente escolheu um gráfico bom. Aí o que acontece? Vamos supor que esse Euro GBP, aqui ele estava muito bom aqui atrás, pô, da hora pra caramba, a gente marcou aqui, fez a nossa marcação, só que depois que a gente fez a nossa marcação, o gráfico começou a fazer isso aqui, ó, o que você acabou de citar. Ele começou a deixar muita vela de força e muita vela grande. E o que acontece? A gente, isso acontece inconscientemente, tá? Eu falo isso porque já aconteceu comigo e acontece com todo mundo no começo, que a gente marcava o gráfico aqui atrás e esquecia o que o gráfico ia fazer na frente. Entendeu? Então, o ideal, cara, como você falou, você já tem essa visão do que o gráfico ele está fazendo na frente. Você marcou e está vendo o gráfico andando. Então, cara, se o gráfico bom você marcou, porém na frente ele já tá começando a estourar, deixando as velas grandes, daí você descarta ele, beleza? Você deixa ele andar um pouquinho, porque senão você pode pegar muito rompimento ali na frente. Entendeu, Beatriz? Sim, entendi, obrigada. De nada. Fechou. Mais alguma dúvida sobre isso? Não, né? Fechou, vamos lá. Deixa eu procurar um gráfico aqui para a gente marcar. O que acontece com o NZD? Deixa eu só tirar tudo aqui, que daí a gente vai pegando os gráficos e vai analisando. Desculpa, Romão. Tem uma dúvida aí no chat, ó, da Sara. Quem está falando? Gente, muta aí, Nathalie. Não, acho que já foi essa pergunta da Sara ali. Ah, tá. Não, aqui, ó, desculpa. E quando a gente olha e a macro tá bem lateralizada, como definir?
Então, quando a macro tá lateralizada, é o que eu falei, eu levo muito em consideração o histórico de zona. Outra coisa que você pode fazer também é levar em consideração a última macro que aconteceu, entendeu? Então, no caso aqui, ó, olha esse o EUSD, é um baita de um exemplo para eu te responder isso aqui. A gente vê que ele está muito lateralizado aqui na frente, ó, lateralizado pra caramba, ele tá andando só de lado, mas olha esse topos e fundos que ele tá fazendo, cara. É topozão lá em cima, fundo, topo, fundo, um topo aqui, um fundo, sabe? E tá fazendo topos e fundos, tá deixando bastante pavio. E, cara, vou olhar a macro dele agora. Você vem aqui, ó, você dá uma puxada aqui para trás, beleza? Você já vê que a macro dele, ela tá mais descendo do que subindo. Entendeu? Ela subiu aqui, ó. O problema é porque o OTC abriu agora recentemente. Então, a gente não tem tanto gráfico aqui no EURUSD. Beleza? Então, o ideal é deixar o gráfico andar bastante, mas isso aqui dá para a gente marcar também e operar. Mas o que eu faço bastante é isso. Quando está muito lateralizado aqui, eu levo em consideração a última macro também. Entendeu? E eu levo em consideração também o histórico de zona mais ainda. Entendeu? Acho que sim, o Romão. Aham, fechou então. Ó, peraí. Ela colocou. É, Posso ler? pode ler. Mas então, aí como está em OTC, não dá para ver direito. Porém, na semana, às vezes, a gente olha macro e não consegue ver uma definição certa, porque às vezes sempre está bem lateralizado. Leve em consideração o histórico de zona. Quando for assim, Sara, viu? Ô Romão, deixa até eu Oi. falar aqui minha opinião. Na verdade, ô Sara, essa questão da macro, ela é menos importante do que o histórico de zona. Então é isso até que o Romão falou. Se tiver num gráfico que estiver lateralizado, mas tiver com um bom histórico, não tem problema nenhum. Tu pode operar normalmente, tá? Isso mesmo. Opera, mete ficha. O gráfico desse aqui, ó, como está lateralizado aqui, se tu, como você falou, encontra um gráfico em mercado aberto que ele está só assim todo o tempo, cara, top demais. É um gráfico muito bom, beleza? Então, o que que acontece? Vamos marcar esse EURUSD aqui, beleza? Para a gente fazer a nossa marcação, a gente vem aqui no período de vela, coloca em 15 minutos. A gente sempre vai fazer a nossa marcação para 15 minutos. Beleza? Ô Romão, desculpa te interromper Oi. aí. Gente, quem é que tá com o nome de Renato aí, Romão? Só um instantinho. Fala no Não, chat, tranquilo. tá? Senão vai ser removido, tá? Quem estiver com o nome de Renato. Pode seguir, Romão. Obrigada. Beleza. Vamos lá, a gente colocou o nosso gráfico, analisou o nosso gráfico bom. A gente vai marcar em M15, certo? A gente sempre, para a gente poder operar em 1 minuto, a gente sempre vai marcar em M15. O nosso tempo de expiração em 5 minutos, a gente marca em M30. Porém, vou ver com vocês aqui primeiro para a gente operar em 1 minuto, no caso, se fosse para a gente operar. Então, a gente pega a nossa linha horizontal aqui, ó, vai ser sempre com essa linha horizontal, beleza? A nossa primeira regra para a gente marcar o nosso gráfico, beleza? A nossa primeira linha que a gente vai marcar é a nossa resistência, tá bom? A maioria sabe o que é resistência, o que é suporte. Isso é uma aula bem lá do início, que daí quem não entende sobre resistência e suporte agora vai ficar meio confuso. Mas dá para pegar bem. Gurias, principalmente as gurias do grupo 4, ó, que tem ainda bastante dificuldade nessa questão. Romão, até se tu puder falar só o que é a resistência, o que é o suporte, assim, porque às vezes elas até Beleza. ficam acanhadas de perguntar. Não, tranquilo. Eu vou abrir o Python aqui, que é melhor. Melhor para explicar. O que é isso?
Tá por nada. Ó, vamos lá. Aqui está a nossa linha, certo? É a nossa linha do traçamento. Eu vou fazer outra linha aqui. Estão vendo meu pai aí? Sim, Romão, aham. Beleza. Aqui tem a nossa outra linha. Show de bola. O que acontece? A gente fez o traçamento, certo? E vamos supor que tem uma vela que ela está aqui, que ela está indo buscar essa linha de cima. Beleza? Tudo que tudo algo, toda coisa que está em cima, ela se torna uma resistência, entendeu? Então, tipo assim, essa nossa linha que está em cima, ela se torna uma resistência, entendeu? Essa linha que tá embaixo, ela se torna um suporte, se essa vela está aqui no meio, ó. Beleza? Aqui embaixo é um suporte, aqui em cima é uma resistência. Somente aqui, ó. Ela toca na linha de cima, ela tá tocando na resistência. Se ela vem para cá, para baixo, ela tá tocando no suporte, beleza? A gente sabe que um suporte é algo que suporta algo, né? Então tem a linha do nosso suporte e tem a nossa linha da resistência. O que acontece muito no nosso gráfico? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Quando a gente faz a nossa marcação, quando a gente está esperando o primeiro toque após um rompimento, vamos supor que a gente está esperando um rompimento da resistência. Então, vem uma vela aqui, ela pegou, rompeu a nossa resistência, como a resistência é algo que está embaixo da linha aqui, ó, ela rompeu a nossa resistência, beleza? E a próxima vela, que vai ser uma vela vermelha, ela vai vir buscar o nosso suporte. Esse é o nosso suporte, beleza? Resistência, rompeu a resistência. Quando a vela rompe a nossa linha, ela se torna um suporte. Quando ela rompe a linha para cima, beleza? Então ela rompeu a nossa resistência, aí se tornou um suporte. A próxima vela que vem buscar, a gente pega um pullback, conforme estiver respeitando todas as nossas regras direitinho, gatilhos e etc. Aí o que acontece aqui na linha de baixo, no nosso suporte? Rompeu o nosso suporte para baixo, ela vai se tornar uma resistência na vela que for buscar em cima. Ó, ela vai bater em cima e vai retrair, conforme as nossas regras certinho, geralmente. Geralmente ela tem que fazer isso, se a gente estiver seguindo todas as nossas regras certinho, beleza? Então, rompeu a resistência, tá vindo buscar o nosso suporte. Fechou? Show. Valeu. Rompeu o nosso suporte, vai buscar a nossa resistência. Então, é isso que acontece com as nossas linhas ali, quando a gente faz a nossa marcação. Certinho? Deu para entender? Deu para entender. Só fala aí, meninas. Vamos lá, vamos interagir. Sim, deu. Fechou, então. Quem ficar Romão, com... já que tá nisso, me tira uma dúvida. Pode falar. Mesmo que você tenha um histórico de zona, vamos supor que é um suporte, você tem um histórico de zona muito bom para suporte, ele rompe, vira uma resistência. Certo. Isso O mesmo. certo é eu pegar e começar a trabalhar naquela zona como resistência ou continuar no suporte pelo histórico de zona. Não, você sempre vai continuar no suporte pelo histórico de zona. Parei, deixa eu montar esse lelete aqui que tá... A lelete. Parece que ela tá na festa. Então, vamos lá. O que aconteceu? Rompeu... Tá me ouvindo, Beatriz? Tô sim. Beleza. Rompeu a nossa resistência, certo? Não, rompeu o nosso suporte. No caso, a zona tá para suporte. Se rompeu a nosso suporte, a gente não... Se a zona tá para suporte, a gente nunca vai pegar uma entrada contra a zona. Entendeu?
Porque, igual eu falei lá atrás, não tem sentido da gente pegar uma entrada contra a zona, contra aquilo que está respeitando mais. Então, se você entrar, fazer uma entrada contra a zona, que você deve entrar, no caso, suporte, você está entrando em uma entrada às cegas, entendeu? Então, não sei se vocês viram sobre a questão dos toques, de contar para ver qual zona está respeitando mais, isso aí a gente vai ver daqui a pouco, mas tem que levar muito em consideração isso. Cara, minha zona está respeitando mais para suporte do que para resistência. Eu nunca vou entrar contra a zona. Beleza? Então, o que é que acontece? Rompeu o nosso suporte, ela rompeu o nosso suporte, a gente vai ter que esperar outra vela que vai buscar o pullback ali no caso, que outras pessoas que não têm esse conhecimento entrariam no pullback, a gente tem que esperar romper novamente, beleza? Que ela vai romper sentido a nossa zona. Então, aqui ela vai formar um falso rompimento. Que daí a gente, se tiver tempo, a gente vê depois, mais em outra aula, porque é algo muito extenso. A próxima vela que vim buscar, aí, com volatilidade, tudo certinho, aí a gente mete ficha. Cara, a zona tá respeitando para suporte, fez um falso rompimento aqui, já era, mano. É entrada muito forte, tá? Entendeu? Entendi, sim, obrigado. Fechou. Mais alguma dúvida, meninas? Na teoria, sim. Vai ter entrada para ver a prática? Se aparecer, a gente entra. Mas fechou. Deixa eu ir lá, deixa eu voltar lá pro meu gráfico para a gente marcar o EURUSD. Fechou. Vamos lá. A nossa linha, a nossa primeira linha que a gente vai marcar aqui no caso é a nossa resistência. A gente sempre vai procurar um pavio que esteja próximo do preço atual, beleza? Próximo do preço atual. Tem que ser o pavio mais próximo do preço atual, porém que não esteja... Porém que não esteja tão sufocando o preço. Então, a gente tem que procurar um pavio aqui que esteja seguindo todas essas regras que eu acabei de falar. Beleza? Então, o que acontece? A gente vem aqui, se não tem o pavio aqui na frente que você está procurando, você dá uma arrastadinha mais para trás aqui, ó, para ver se você acha. Eu já achei uma aqui. Pavio de mínima das 10h45 da manhã de hoje. Beleza? Você vem aqui, ó, pega a sua linhazinha horizontal, vai lá em cima, coloca bem certinho, bem em cima aqui, ó. Aí você coloca a corzinha amarela dos guri, beleza? Vem aqui, vem aqui em clonar, beleza? Você vê, ó, que enquanto a gente está marcando a nossa resistência aqui em cima, o preço ele está descendo muito lá embaixo, beleza? Então tem que ficar muito ligado nisso para não ficar um traçamento muito longo. Então o que acontece? Como ele já desceu muito, eu vou ver se eu acho um pavio mais embaixo para poder marcar mais perto do preço atual. Porque, como eu falei, tem que ser o pavio mais próximo do preço atual, beleza? Que não esteja sufocando o preço. Beleza? Então, a gente dá uma olhadinha mais para frente aqui, ver se acha um paviozinho mais melhorzinho. Show. Por enquanto, deixa naquele ali. Aí, a gente vem para poder marcar a nossa linha do meio. A nossa linha do meio, geralmente, a nossa linha do meio está em cima do pavio ou muito próximo do pavio que a gente deve marcar. Beleza? Em cima ou muito próximo. Então, aqui eu já achei o nosso pavio que a gente deve marcar aqui, ó. Pavio de mínima do meio-dia de hoje. Aqui, ó. Você pega ali no meio, dá uma arrastadinha aqui para baixo, ó. Beleza? Ah, Romão, só que agora a linha saiu do pavio e começou a andar mais para cima. Ah, mas tá pertinho, entendeu? Tá pertinho do pavio. Show de bola. A gente marcou as nossas duas linhas, a nossa resistência, a nossa linha do meio. A gente vem aqui na canetinha de novo, ó, pega a nossa linha, coloca o mouse
e a ponta do mouse bem em cima da nossa resistência, ó, aperta e puxa para baixo, ó. Coloca aquela bolinha do meio bem na linha do meio certinho ali, beleza? E dá um clique para poder soltar, beleza? Essa aqui se chama projeção. Aí a gente pega a nossa linhazinha horizontal de novo, novamente, e vai lá, coloca como se a gente estivesse colocando em cima de um pavio, beleza? Colocou? Coloca a linha amarela dos bolinhos. Fechou. Aqui está o nosso traçamento em M15. O que eu costumo fazer bastante quando eu estou traçando? Eu fiz o traçamento, não gostei, não ficou legal, eu venho, dou uma olhadinha por aqui mais atrás para ver se eu não consigo achar um paviozinho melhor. Beleza? Achou um paviozinho melhor, vai e remarca. Não tem problema não. Entendeu? Agora, se tá do jeito que você queria, show de bola. Mete ficha. Entendeu? Outra coisa. Oi, pode falar. A Júlia perguntou se tem um limite de velas para trás que pode marcar. Então, Júlia, não tem um limite para trás, só que assim, quanto mais você marcar aqui na frente, melhor, entendeu? Porque a gente está operando aqui na frente. Então, um exemplo, eu não gosto de ir lá atrás, aqui atrás, para poder marcar, fazer a marcação em pavios lá atrás, para poder operar aqui na frente. Então, se você está tendo que ir muito lá atrás, se não tem pavio ali na frente para marcar, o gráfico não tá legal, não. Entendeu? Eu prefiro muito marcar aqui na frente, que é o certo. Se está tendo um pavio legal aqui na frente para marcar, show de bola. Esse é o gráfico. Agora, se você tem que ir lá atrás para poder fazer marcação lá atrás, tem alguma coisa errada. Fechou? Fechou. Fechou. Então, a gente fez a nossa marcação. A gente vem no nosso time aqui, ó. Muda para... outra coisa que eu queria falar. O que acontece bastante quando a gente está fazendo a nossa marcação? Vocês estão vendo que o preço atual ele está se movimentando bastante, né? Então, acontece de muitas vezes da gente estar marcando a nossa primeira linha ali, a resistência, e se baseando no nosso preço atual. No caso, como se o nosso preço atual estivesse aqui na linha do meio. E enquanto a gente está marcando a nossa resistência lá em cima, o nosso preço atual ele estoura lá em cima, entendeu? Chegando aqui perto da nossa linha atual. Quando ele fizer isso, quando ele fazer isso, por mais que você já tenha escolhido o pavio aqui para trás que tenha ficado legal, cara, mas já marquei e o preço foi lá em cima. Procura outro pavio mais acima, beleza? Porque a gente precisa deixar em um espaçamento legal para a gente não pegar um rompimento já de cara ali, entendeu? Então, achamos o nosso pavio legal, pô, show de bola, o nosso preço está aqui ainda, marcamos a linha do meio, a gente foi para marcar a última linha lá embaixo, aí quando a gente está marcando a última linha lá embaixo, o nosso preço atual dá uma estourada lá em cima, fazendo aquilo que eu acabei de fazer. Só que daí não precisa mais se preocupar com isso, porque você já está marcando lá embaixo, entendeu? Então, só faz isso quando ele desce estourada lá em cima, quando você está marcando a resistência lá em cima. Fechou. Então, a gente pega aqui o nosso time, muda para 1 minuto, que é o nosso tempo de operação. Depois daqui, a gente analisa o nosso histórico de zona. Fizemos a nossa marcação certinho. A gente começa a olhar aqui para trás, ó, ver que tá fazendo os pullbacks aqui atrás, ó, faço rompimento, pullback, tocou, retraiu. Aqui atrás agora também está fazendo um pullback, ó. Beleza? Então, assim, a gente não precisa analisar o histórico de zona pelas quantidades de pullback. A gente sempre vai contar pelas quantidades de toques que a zona tem. Beleza? Uma coisa que eu fazia bastante no começo, quando eu comecei a operar, comecei a estudar, para mim poder pegar essa parada do tempo de tela, para poder operar tranquilo, o que eu fazia para mim poder ver qual zona estava respeitando mais para suporte ou resistência? Vamos aqui na nossa primeira linha lá, na nossa resistência. Eu contava os toques, né? Que eu aconselho vocês fazerem isso agora no começo.
Eu sempre contava os toques. Então eu aproximava aqui a minha linha, ia ver qual que estava tocando mais, né? Se era o suporte ou a resistência. Então, aqui para trás a gente não leva em consideração isso aqui, ó, entendeu? Porque tocou com o corpo da vela. Isso aqui a gente não leva em consideração também porque não tocou. A gente sempre vai levar em consideração as que tocam. Tem que tocar, beleza? Tocou, retraiu. Fechou. A gente vem aqui para trás, ó. Você vê que tem 2 toques aqui já na resistência. Beleza? Ela tocou, ela foi lá, tocou e retraiu. Tocou e retraiu. Então, conforme eu ia contando as minhas zonas, eu ia contando os toques. Beleza? Então, aqui, para mim, pra gente, já tá 2-0 para resistência. Beleza? 2, resistência. Esse aqui a gente não leva em consideração porque ela nasceu em cima, ó. Beleza? Não leva em consideração. Ó, um suporte. Então tá 2-1 suporte. Ó. 3-1 para resistência. Beleza? Sandra, muta teu microfone, por favor. Show de bola. 3-1 para resistência. Aqui, ó, a gente vê que não tocou. Chegou muito perto. Beleza? 3-2, 3 resistência e 2 suporte. Beleza? Isso aqui a gente não leva em consideração porque rompeu. Beleza? 4-2 para resistência aqui, ó. Beleza? Aqui a gente não leva em consideração porque tá com o corpo aqui. 5-2 para resistência. Fechou. Vamos supor que aqui a gente analisou nosso histórico de zona. Você pode analisar mais, claro, eu só estou dando um exemplo. E o que acontece? A nossa resistência, ela está tendo mais toques do que o nosso suporte. Entendeu? A gente está com 5 toques na nossa resistência e 2 toques no suporte. Então, qual que a gente vai entrar a favor? A gente sempre vai entrar a favor da nossa resistência, porque é a que está respeitando mais. É a que está tocando mais, beleza? Como a gente viu ali agora. Ó, como a gente viu ali agora, a nossa resistência, ela tem um teto aqui, né? Ela tem o teto aqui e o nosso suporte, no caso, ela teria que romper para ela se tornar uma zona de suporte. Beleza? Então, fechou. Contamos o nosso histórico de zona, tá respeitando mais para resistência. Outra coisa que eu fazia, eu vinha aqui, pegava essa linha e colocava em vermelho. Fechou? Porque quando você faz isso, no começo, porque o que acontece? No começo, a gente não tem uma mente formada completamente para operar. Então, a gente não tem a prática, a gente não tem a prática de analisar um histórico de zona, a gente não tem a prática... deixa eu só voltar aqui rapidinho, que não está falando. Que tá parecendo esse barulhinho de unha aí. Então, eu sabia que ia dar bom essa vela aqui, velho. Então, o que acontece? Tem a nossa entrada, a gente pegou e colocou a nossa linha vermelha. Show de bola. A gente já não precisa mais analisar esse nosso histórico de zona, porque a nossa linha tá vermelha. Fechou? Então, a gente vai partir para a nossa próxima linha ali embaixo. E você vai fazendo isso consecutivamente. Entendeu? Cara, todo dia que for operar... Aí. Todo dia que for operar, faz isso, entendeu? Nossa, fiz o meu traçamento. Vou ter que contar, que coisa chata. Cara, tem que fazer isso, entendeu? Tem que fazer isso, não tem para onde correr. Quando você faz muito isso, você pega um feeling, um tempo de tela. O que aconteceu? Não sei. Deixa eu ver aqui. Quem é? Então, É teu ou não? É de Romão. Barulho. É de Romão. É meu esse barulho? Acho que é, Romão. Aí, parou. Eu tinha colocado o fone ali.
Parou, parou. Ah, é um barulhão. Beleza. Então, cara, faz sempre isso, entendeu? Marcou o gráfico, fez tudo que tem que fazer ali, você vai analisar o histórico de zona. Então, vai contando toque por toque certinho, beleza? Toque por toque, vê qual que tá tocando mais, entra sempre a favor dos toques, beleza? Não tem problema você pegar e anotar num papelzinho, não tem problema. Essa Aí dica eu fez sempre dou a... para elas, ô Romão. Essa questão de contar, para não se perder mesmo, é até interessante pegar um papel e uma caneta e anotar, né? Tanto para Sim, resistência e tanto para suporte. sim, sim. E isso treina muito você, sabe? Vai chegar um tempo que de tanto você fazer isso, você vai abrir o gráfico, vai fazer a marcação e vai chegar aqui, você vai bater o olho aqui, você vai dar uma puxadinha mais para trás e aqui vai analisar, que claro, você tem que analisar e você vai falar para si, cara, essa zona aqui, ela é para resistência, sem fazer a contagem, entendeu? Isso é sinistro, cara, isso é tempo de tela. Então a nossa linha tá, se quiser colocar a linha vermelha ainda, não tem problema, você vem, coloca